Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. E contigo não, desculpa, Carol, desculpa. E comigo não, agora comigo também. Conosco. Comigo, Carolina Stein. Vamos lá, agora na nossa equipe nova reforçada. Equipe reforçada, nossa nova formatação. Inclusive mudamos a arte para quem nos assiste no YouTube para incluir o nome da doutora Carolina Stein, né? Que não é mais convidada. Que não é mais convidada, agora é prata da casa, né? Agora eu vou estar aqui, é chata, né? E é isso aí. E nesse clima de uma mesa de amigos conversando sobre direito militar, direitos afetos à caserna, a gente resolveu sentar hoje para conversar sobre um tema que tem tirado o sono dos praças. Há muito tempo. E a tranquilidade dos advogados também, né? A novela sem fim. Mais um capítulo da novela do CTSP. É isso aí. Vamos conversar mais um pouquinho sobre... Se nós tivéssemos uma vinheta dramática, era a hora agora. Agora é a hora, né? E aí, pessoal, fica talvez imaginando, né, nos nossos episódios anteriores, já falamos desse CTSP em duas oportunidades diferentes. E agora a gente vem numa outra fase, vamos dizer assim, do certame, para tratar de alguns outros elementos que, tanto através do Poder Judiciário, a gente vai vendo questões que são relativamente novas. Eu acho que uma das questões relevantes que a gente poderia trazer aqui é a questão do LTS, né? Como é que o Judiciário hoje... Porque quando se falava no lançamento edital, todo mundo era meio que achismo, assim, né? Porque até então não tinha um edital que tivesse colocado uma limitação como foi feito nesse último. E aí a gente não sabia como que isso efetivamente seria enfrentado pelo Poder Judiciário. E agora parece que começa uma sedimentação, principalmente nas turmas recursais, de talvez tirar um pouco o corpo fora, de tentar fazer alguma interpretação mais restritiva. Eu acho que essa pegada a gente não vai dar respostas fechadas aqui, até porque ainda está em construção esse entendimento, mas eu acho que dá pra gente mais ou menos ir balizando o pessoal para se preparar talvez aí para notícias não tão boas, né? Infelizmente, não sei como vocês que vocês acham. Eu acho que tu falou assim, o judiciário tirando o corpo fora, daí eu penso, capaz? Sério mesmo? Né? E tem Acontece isso. Um judiciário dando decisão política e pensando no Estado em vez de pensar no direito e na aplicação da lei. Olha, né? É um negócio que infelizmente não nos surpreende mais. Mas tu tocou num ponto bem importante, né? Que era a questão das restrições, o militar com restrições, o militar que teve LTS até tantos dias antes da abertura, o militar teve ITA até 180 dias, que era a dispensa a proibição da suspensão do uso de arma, esses pontos que nos trouxeram toda uma questão que não tinha nos outros CTSPs, né? Que não tinha nos anteriores, a gente não teve que entrar na justiça para o pessoal conseguir fazer uma prova ou para o pessoal conseguir se inscrever, né? Eram outras demandas, né? E tem, para além disso, né, a questão do apto com restrição. E isso é uma coisa que também, assim, são dentro de todas essas restrições que vieram, é uma coisa que me preocupa bastante, eu acho que preocupa vocês também, porque dependendo da restrição da pessoa, tu vai engessar a carreira dela nessa restrição. Ou seja, né, se renovar o edital para o próximo concurso com as mesmas regras, aquele soldado que ao longo da carreira adquiriu, né, digamos assim, alguma doença em serviço, que gerou essa restrição, ele não vai ascender na carreira, ele vai congelar a carreira dele e vai se aposentar como soldado. Sim. Porque ele nunca mais vai poder prestar o certame, né? E eu acho se seguir nessa linha, né, Exato. que eles estão trazendo, eu acho que tende a restringir cada vez mais. E eu acho que um ponto de partida assim, para a nossa conversa é que o edital trouxe essas inovações, mas a gente tem toda uma orientação interna através das NIs que nos dá uma visão diferente, uma visão mais inclusiva até, né? Eu cheguei a trazer nas minhas peças que a NI que fala, por exemplo, do AF,
AF nada mais é do que uma restrição, é uma atividade física especial em razão de uma restrição para o exercício profissional. Porque ele não consegue correr, vai fazer o teste milha, ou vai fazer AF de membros inferiores, membros superiores, a depender da incapacidade, ou né, até muito forte, mas tipo da peculiaridade de cada militar. E isso nós não tínhamos antes, né? Agora na etapa médica eles estavam rodando o pessoal que era AF na etapa médica. E aí tu teve que fazer recurso para poder conseguir que eles avançassem, né? Então acho que partindo desse ponto, assim, o edital prevê essas restrições, mas a gente encontra isso, o espelhamento disso, por exemplo, na lei que regula a carreira, na lei que regula o acesso à instituição, no estatuto. Como é que está isso, cara? A gente não encontra, né? A gente pega a 10.990 e a 10.992, que são as leis que regulam tanto o Estatuto da Brigada quanto a carreira militar no estado do Rio Grande do Sul, e não existe esse tipo de restrição para desempenho da função de sargento, para desempenho do cargo de sargento. Então, a gente acaba tendo um edital com uma regra restritiva que sequer espelha na lei. A lei não traz esse tipo de restrição. E isso, para mim, e acredito que para vocês também, é um critério de legalidade. A lei maior, né, a gente estava falando sobre isso antes, né, o Estatuto da Brigada Militar, a lei estadual que rege a carreira dos policiais militares no estado do Rio Grande do Sul, dentro de um sistema legal, são leis. E o que é o edital do concurso? Exato. O que é o edital em comparação com a lei que rege a carreira, né? Como que poderia inovar? Vou polemizar um pouquinho aqui. Vamos botar uma pitadinha vamos dizer assim, de uma pimenta nisso aqui. Porque, na verdade, eu vejo isso de forma muito triste, assim, porque, do meu ponto de vista, isso reflete um posicionamento do comando, é uma questão de política, como é que o comando está gestando a sua tropa, a ascensão da carreira, e isso demonstra, de maneira inequívoca, ao meu ver, a forma que também são tratados os militares em questões de saúde. A gente pode falar de afastamento de saúde mental, etc. Porque, assim, é um número. Esse servidor aqui colocou, enfim, um atestado LTS, ele tá, entre outras palavras, acochambrando. Ele tá, é um mola dali. Então, assim, é muito triste saber disso. Uma instituição que é pautada na legalidade, né, que faz discursos de que a lei é o nosso império, etc., cria situações para frustrar direitos de militares. Muitas vezes a gente vê com 20 anos que estavam indo por antiguidade e tiveram isso frustrado. Eu, assim, eu coloco essa pauta porque para mim é muito nítido, eu não consigo ver de outra maneira. É uma escolha do comando em dizer assim, se o militar tem algum problema de saúde, azar o dele e entende? Deixa eu tornar palpável, então, dar um exemplo no edital da onde se tira essa conclusão que tu trouxe, que para mim é a mesma, tá? O ITA, que é aquela, eu não sei o certinho o que ele significa, mas é a dispensa da arma lá. O que está acontecendo? Hoje, se tu bota um atestado psicológico na brigada, automaticamente, e mais perto da época do CTSP, agora eu não sei se está tão automático assim também, porque eu não sei, a gente sabe que eles são movidos a interesses também, né? Ao invés do profissional da área de saúde avaliar a situação do caso concreto, se existe ou não existe necessidade de retirar a arma de fogo daquele militar, antes do CTSP, um período antes, estava sendo automático. Atestado psicológico, ITA. Iam lá, recolhiam tua arma. Inaptidão temporária para não ter fogo, se não me engano. Boa. Isso aí. Então eu ia procurar no edital, mas tu já matou a charada para nós. Inaptidão temporária para arma de fogo. Beleza. Aí é automático. Por quê? Bem na linha que tu falou, para poder fazer com que... Porque é uma coisa que dói no policial, ficar sem arma. Um PM que cumpre uma medida protetiva, e aqui a gente não vai discutir a necessidade ou não de ter o afastamento da arma, mas tu tirar a arma, tu que foi PM, a gente não ia na esquina sem estar com a arma na cintura, porque ela acaba fazendo parte de ti, e toda a vida dentro da instituição se desarma, é sempre junto ao corpo. E aí tu tira um pedaço do corpo daquele militar quando tu tira a arma. E nada me tira da cabeça também
que salvo casos específicos de uma periculosidade ou de uma necessidade mais robusta, de que essa inaptidão temporária para arma de fogo, ela é dada como uma forma de prejudicar aquele militar, de atingir aquele militar. Tu quer botar esse atestado frio aqui, tudo bem, mas tu vai ficar sem arma. E aí usa isso para impedir que o cara faça o CTSP depois. Então, o que tu trouxe, olha, tu disse, né, nada me tira da cabeça que eles fazem isso para perseguir, para apertar, isso tá no edital. E tá no próprio comportamento deles, que estavam dando o ITA automaticamente para quem botasse atestado psicológico. Sim. E não tem nenhuma restrição, porque se eu tenho de fato uma inaptidão temporária para arma de fogo e resolvo ela 4 meses antes do edital, eu não vou poder fazer o CTSP igual. E aí eles acabam punindo quem teve um problema temporário, para tentar, acaba punindo todos os que tiveram um problema temporário para tentar atingir um que eventualmente tenha botado um atestado frio. E eu digo assim, eu tenho a resposta para isso, como é que o comando deve se portar? Porque a gente sabe que tem policiais, professores, qualquer tipo de categoria, vai ter o atestado, entre aspas, falso, que o cara não quer. Cara, faz uma apuração devida nos casos em que isso existe e responsabiliza aquele que for eventualmente identificado. Agora eu não posso pegar toda uma classe e punir e trazer um prejuízo dessa magnitude, sabe, de forma genérica. Não sei se tu pensa assim, Carol. Não, eu concordo, e eu tava pensando outra coisa ainda. Essas restrições que se apresentam dessa forma são restrições para que a pessoa possa participar de um certame. A gente não tá falando nem em desempenho da carreira. Então assim, deixa participar, vai fazer o curso, lá na frente tu vai ver se é restrição e caso a caso tu vai ver se aquela pessoa tem condições ou não de assumir. Lá no curso, talvez, quando estiver sendo chamado, vamos fazer uma nova avaliação para ver como é que o cara tá. Exato, mas não, essas restrições elas são para impedir que a pessoa possa participar do certame. Então a gente nem sabe se a pessoa vai passar na prova física ou se vai conseguir concluir o curso. Não, tu é impedido de participar do concurso. Então, é mais um castigo, né? É outro castigo. Exato, mas tu usa isso, né? Aquela construção ali de que tu usar isso para atingir o cara aonde vai ter um reflexo muito significativo na vida dele. Ainda mais com essas turmas que estão formando vários sargentos ao mesmo tempo, por causa do déficit, né? Que as turmas são grandes, o atraso de 1, 2, 3 turmas significa anos na hora de ser promovido de novo. Então é uma medida muito desproporcional que é tomada. E eu lembro lá dos bancos acadêmicos ainda da minha aula, da minha cadeira de Direito Administrativo, que o princípio da legalidade que tem que reger, né, os atos administrativos, inclusive edital. E aí lembro lá muito dos elementos do ato administrativo da Lei 4717 de 65, a Lei de Ação Popular, que fala, na Constituição, todo lugar fala em legalidade. E aí, não, mas é muito abstrato para eles aplicar aqui, tem que ser uma coisa mais direta. Daí a gente tem a Lei 15286 que regula 266. 15266. 15266 que regula os concursos dentro do Estado e diz: o edital vincula as partes e não se admite cláusula no edital que seja contrária à legislação. E aí, como é que fica? Tem uma lei estadual que está trazendo essa previsão também. E aí tá, a lei, aqui eu acho que é nosso consenso que ela serviria para resolver a questão, né? Como é que está o judiciário? Aí que tá. Eu acho que é importante trazer essa consideração. A Carol participando do julgamento hoje, né, sobre as recursais, em sede de agravo, né, Carol? Pode comentar como é que tá mais ou menos esse desenho, assim, lá. O que eu senti foi o seguinte, eu senti, assim, que o enfrentamento em sede de agravo, em sede de recurso de medida cautelar, ele, nos 2 julgamentos que eu assisti, no meu, inclusive, foi pontuada a questão de que não estamos entrando no mérito probatório, então precisamos de uma dilação probatória para analisar caso a caso, então o lugar para resolver isso é no processo de primeiro grau.
E a segunda coisa que foi dito na sessão, que eu acho bem interessante, que o meu relator, inclusive, pontuou que é uma situação nova para eles também. E as turmas não têm jurisprudência para julgar isso. Obrigado se puxando. Não tem jurisprudência para julgar isso. Só que o que me preocupa é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Por quê? Porque a gente, dentro do direito administrativo, direito público, critério de legalidade é o que se impõe. Aí tu entra com uma ação para discutir justamente essa questão do direito e tu mostra ali que há uma violação à legalidade naquela restrição. E a gente perde. E tu não consegue explicar, porque é uma coisa... Calma, Carol, perde. Não. A gente tem que tomar... Vamos dizer assim, ó. Não, eu digo assim para não frustrar o brigadiano que tá ali. Tá, mas então a Carol falou perder. Não, eu acho que assim, ó, com certeza, o que tá, do ponto de vista majoritário, assim, as decisões são, bom, por enquanto, liminar, negado. Nem pensar. Turma recursal também, negando, majoritariamente. Né? Imagino, vocês eu acho que estão até mais por dentro que eu dessa questão Giliar, que estava com mais, espalhado em várias turmas, né? Eu tenho... Não sei se teve alguma turma que deu esse reconhecimento. Eu tive, na verdade, durante o período ali das inscrições, eu consegui até... tem gente que acho que foi sorte, um pouco de trabalho, um pouco de sorte, né? A sorte me pegou trabalhando também, mas eu consegui todas as liminares para o pessoal fazer prova e avançar no certame, na inscrição. E eu não tive julgamento de mérito ainda. Né? Mas tu conseguiu liminar no segundo grau? No primeiro e segundo. No primeiro e segundo. Mas eu peguei um plantão muito bom, por sinal. Peguei um plantão... Coincidência. Não, peguei um plantão muito bom, que entendeu a demanda e fez um voto bem fundamentado. Alguns foi no primeiro grau e outros no segundo grau, tudo em plantão. Mas eu consegui as liminares para o pessoal poder participar do certame. Então, julgamento de mérito não aconteceu, então. Não, definitivo de mérito não tem. Obrigado, o jogo tá rolando. Tá rolando. Não precisa perder a esperança. Não precisa perder a esperança. Dá pra ficar esperançoso? Dá pra criar expectativa? Então, assim, acho que a gente tem que forçar a jurisprudência. Agora nós vamos criar jurisprudência, né? Nós vamos criar jurisprudência, como a Carol falou aqui. Não se sabe se positiva ou negativa. Ela vai ser criada. Ela vai ser criada agora. Mas como é que tu vai fugir do critério de legalidade? Eu não sei como que eles vão contornar isso. Como é que tu vai contornar o critério de legalidade? Eu não duvido nada, assim, sabe? Eu tô, enfim... Eu sou um menos experiente aqui na advocacia, talvez. O que tá mais frustrado com quem te vê, porque é isso, tu ficou agora indignada com isso, né? Não, pra mim, isso é a legalidade, tá aqui a lei. E tá aqui o edital, isso tá no edital, inova, vamos dizer assim, avança no que a lei estabelece e cria uma limitação. E como que eles não conseguem enxergar? Deixa eu só para não ficar muito abstrato, como eu falei da 15266, eu vou ler o parágrafo 2º do artigo 8º. É nula a disposição do edital que dispuser de forma diversa do previsto na legislação aplicável aos servidores públicos estaduais ou aos servidores de carreira para a qual o concurso está sendo realizado. Qual é a dificuldade? Mas é o que aconteceu agora com a questão da limitação das vagas nos cursos. Também tem essa novela vagas. Que não termina, como diz a Carol. Eu tenho trauma de ser tem vários capítulos, né? E sabe qual é o maior problema? A gente dá risada, a gente brinca assim, porque, claro, a gente está tentando entender uma coisa que para nós parece ser uma coisa que não tem muito mistério. Só que o brigada sofre na pele isso todo dia, e aí tô com liminar, vai cair liminar, não vai cair liminar, e eu não tenho dúvida que isso aí impacta na carreira do cara no dia a dia. Se ele tá lá, às vezes vai entender mal uma coisa, porque ele tá naquela angústia de saber que o comando editou lá enfim, por meio do próprio edital, com banca, etc., mas criou limitações que estão prejudicando a vida dele. Não é um cara que tava lá paisando, fazer concurso, o cara tá na carreira, o cara tá com 10, 15, 20 anos de serviço e vive todo dia uma incerteza que não teria necessidade, sabe? Então eu acho que isso assim é muito frustrante para todo mundo, pro advogado, pro servidor. Cara, e aí acaba acontecendo episódios como o de ontem. Ontem eu tive um cliente que me ligou e disse assim, ele teve uma
ele teve um problema na inscrição, é um desses que eu consegui eliminar, e aí ele fez a inscrição, ele tinha direito à inscrição por antiguidade e ele queria fazer a prova também. E aí eu pedi, ganhei eliminar, deixaram ele fazer a prova. Como ele não foi aprovado na prova, ele não alcançou lá a nota necessária, não chamaram ele pela antiguidade. Eliminar o certame. E falaram pra ele, não, tu ganhou uma liminar pra te fazer a prova. Esse é o meu ponto que eu trouxe. E aí daí eu só, sério, fiz uma petição de meia página pro juiz dizendo, ó, o que a brigada tá fazendo. Aí o juiz disse, não, olha só, é para garantir o prosseguimento dele no certame ao que ele tem direito. Ele tem direito à antiguidade e a de fazer a prova lá, o critério de merecimento. E aí a brigada, ontem ou anteontem, convocou ele para avançar para a fase médica. E ele me disse assim, bah, doutor, eu já nem tava esperando mais, porque a gente se desilude com isso. E aí o que tu falou, do tipo, o cara tá lá, tá sentindo na pele a carreira dele. Daí ele disse, mas e aí, Gila, o que tu acha? Tem fundamento? Não tem fundamento? Eu digo, cara, tanto tem fundamento que nós ganhamos a liminar e que o juiz mandou te convocar, né? Então firma, vai lá, faz as próximas etapas. Mas de contraponto também, né? Eu tenho um cara que tive que entrar com liminar para poder fazer a inscrição. Tive que entrar com uma ação para ele ser considerado apto na fase médica. E agora tá rolando, e aí tô esperando para ver a questão do só que falta agora para fazer para etapa física também, né? Que nós estamos aqui sintetizando, né? Sim. Uma rede de problemas que tem o CTSP. E se eu pudesse deixar uma mensagem final, assim, desse episódio, que vai ser um pouco mais curto, mas pra gente conseguir, vamos dizer assim, atualizar o candidato, como é que tá a questão do CTSP. Se eu pudesse deixar uma dica pro comando da brigada, para quem eventualmente nesse, ou nos anteriores, ou nos futuros, vai estar à frente da condução, seja de alguma etapa ou de toda do certame, é assim, ó, o comando da brigada não tem que consultar processo e interpretar decisão judicial. O comando da brigada tem que cumprir uma ordem judicial quando chegar para ele, porque esse é um outro problema. Uma semana antes do curso, aconteceu com alguns clientes meus no CSP anterior, sendo desligados sem uma ordem judicial para isso. Por quê? Porque o comando da brigada, assessoria jurídica, que os caras querem ser, enfim, trabalhar isso aí, saem, então vão advogar, vão ser juiz, vão ser oficial de justiça, o que for, mas não militar. O militar ele não tem que fazer nada que ele não receba uma ordem para fazer. E o comandante geral da brigada militar, seja quem for, assessoria jurídica, é militar. E ele não pode dar auto-executoriedade a uma decisão judicial que ele não recebeu a ordem, que não existiu eventualmente um trânsito em julgado, que não formou coisa julgada. Não vou entrar aqui em conceitos abstratos e extremamente jurídicos, mas é isso. Não deve se cumprir uma decisão interpretada de um processo que eles nem deveriam estar consultando, porque isso traz problema para nós, a gente sabe, e para o candidato, que vive uma insegurança jurídica causada por gente que não sabe operar processo judicial. Essa é a minha indignação e mensagem final que eu deixo. Não, muito boa. E aí eu volto de novo para os meus bancos acadêmicos, porque eu acho que é que nem no boxe, por exemplo, assim, vou fazer uma comparação agora. Para te poder dar um soco com força, tu tem que estar com a tua base firme, tu tem que estar com os pés no chão. Então eu gosto muito, e eu sempre digo, volte 2 casas. Até quando eu estou conversando com o pessoal no escritório, eu digo, não, vamos voltar 2 casas e vamos partir lá da base. Esse problema que tu trouxe da auto-executoriedade da lei, das decisões judiciais, né, eles fazem um ato administrativo executando aquela decisão que não foram intimados para cumprir. Isso viola o motivo do ato administrativo. Porque a gente tem que lembrar que motivo é diferente de motivação, né? Um ato administrativo que tem vício de motivação, ele tem vício no elemento forma, porque a forma do ato é motivada. Motivo é aquilo que acontece para que o ato seja criado. Então, quando ele dá faz um ato administrativo desse nível, sem ter um motivo adequado para poder fazer esse ato, mas eu fui lá e vi que no processo saiu a decisão. Tá, mas essa decisão é recorrível, te intimaram, quem que te impulsionou para te tomar essa atitude? Se existe um vício no motivo, também, artigo 2º, lei 47, 17, 65, o ato é nulo. Só que a gente cai de novo naquela vala comum de uma instituição totalmente legalista
que é legalista naquilo que convém, né? Ilegalista. É ilegalista. O I, entre parênteses, legalista, né? A brigada parece uma capa de TCC, Brigada Militar, uma instituição I, entre parênteses, legalista. Boa. Né? E eu acho que essa questão, e eu só finalizaria com outro ponto também, muito pano para manga, muito discutido, e eu acho que a gente não falou nada aqui, e como o intuito desse episódio é atualizado do CTSP, a gente tem as questões, a anulação de questões também. E aí a gente está enfrentando aí uma odisseia através desse processo, como que funciona, né, no judiciário. A gente tem as turmas recursais e a gente tem a gente tem as varas da Fazenda Pública e a gente tem o Juizado Especial da Fazenda Pública. Depende do processo que tu entra, vai ser julgado aqui e ali. Tradicionalmente, o Juizado Especial da Fazenda Pública estava dando decisões melhores em questões de concurso público. Inclusive, nas do CTSP do ano passado, eles acabaram dando um resultado um pouco melhor do que as varas da Fazenda Pública, e não pelo primeiro grau, mas como eu sempre digo para o pessoal, o processo se define no segundo grau. Então a gente tem que pensar na turma recursal ou no Tribunal de Justiça. E aí o Tribunal de Justiça, muito conservador, rígido ali, ele sempre vem com aquela do tema 485 lá e diz, olha, eu não me meto no mérito do ato administrativo. E aqui nas turmas a gente tem uma visão um pouco melhor disso, mais ampla disso, que eles poderiam inferir. Então, assim, se optou por entrar com ação nos juizados especiais para serem julgados pelas turmas recursais. O que está acontecendo agora? Estão saindo algumas decisões de primeiro grau nos processos das varas da Fazenda Pública, que eu prefiro o primeiro grau das varas da Fazenda Pública e o segundo grau das turmas. Tá uma coisa estranha com relação às questões, mas estão saindo algumas decisões dando algumas questões, entre elas a 17 e a 24, que eu lembro de cabeça agora, que eles estão conseguindo algumas questões. E nas turmas recursais, a gente já está conseguindo a questão número 1. Então, assim, para quem entrou com processo, para quem precisa de questão ainda, não é fim de jogo, para quem precisa de mais questões, mas o que indica, né? Não temos um posicionamento definido de segundo grau, definido e uniforme de segundo grau do Tribunal de Justiça com relação às questões, mas nas turmas recursais está se apontando para manter a ilegalidade da questão número 1. Então vamos ter pelo menos uma questão anulada ali, óbvio. O Estado vai recorrer para o STF, vai ser aquela novela toda, mas a gente está batendo firme e acha que vai ter pelo menos essa questão aí anulada, né? Enfim, também era só para dar um feedback para o pessoal que precisa de questões aí, como meu recado. A minha mensagem final é uma só. Deixem as pessoas fazerem a prova. Deixem as pessoas se inscreverem e fazerem a prova, como é em todo e qualquer concurso. Não limita na inscrição. Principalmente aquela pessoa que está num critério de antiguidade. Essa pessoa ela precisa ascender na carreira, ela precisa chegar até lá. Então, assim, permite que ela faça. A gente tem pessoas que têm restrições pelo edital que estão desempenhando a função de sargento, que recebem pela substituição de posto. Então, tu tá impedindo que esse cara faça um concurso, que ele se habilite num certame, e se qualifique num curso para desempenhar uma função que ele já desempenha. Então deixem as pessoas fazer o concurso. Aí lá no final tu vai ver se aquela pessoa vai ter condições ou não, se ela conseguiu passar por todas as etapas, se ela conseguiu superar o curso. Bom, aí agora vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, me incomoda de sobremaneira essa inscrição preliminar e essas restrições para inscrição preliminar. Por quê? Porque viola o critério legal, na maioria dos casos viola um critério de razoabilidade dentro da situação fática de cada candidato, e tu tá impedindo o cara não de assumir a função, tu tá impedindo o cara de participar do certame. Então, assim, chance, né? Deixem as pessoas terem a chance de fazer. Tu quer limitar, faz que nem a maioria dos concursos. Então tu não precisa abrir 2.000 vagas. Abre 50. Tu já vai ter um limitador.
Mas não, no momento que tu abre 2.000 vagas e dá 1.000 vagas para um critério de antiguidade, e aí tu vai querer limitar na restrição, lá na inscrição preliminar, onde tu vai mudar a regra do jogo durante a inscrição, bom, aí o que a gente faz com o direito administrativo? A gente não sabe mais. E aí é nesse sentido, eu fico muito indignada com essas coisas, porque não é possível. E aí não é aquela coisa, a gente já apanha no criminal, né, guris? E aí quando tu vai para administrativo, tu pensa, não, é o critério legal, né? Porque eu tenho que obedecer o que tá na lei, a legalidade. Cara, então aqui, ó, o edital viola a lei, viola a razoabilidade, daí tu faz aquela peça super bonita. E aí vem uma decisão tipo criminal. Mas não é. Interpretativa. E aí tu fica... É aquela coisa... É juridicamente inviável, mas azar. Não, aí tu começa a levar pro pessoal, sabe? Eu tô traumatizada. CTSP é uma coisa que me traumatizou. Mas eu acho que dá pra manter a esperança ainda que dias melhores virão. Com certeza. E assim, nada se muda com o consentimento tácito. O que eu quero dizer? Se obrigado a ficar quieto, se ele não se impor, ele nunca vai conseguir. E dentro da instituição tá cheio de exemplo de cara que se formou com liminar, que conseguiu ser promovido com liminar. Infelizmente, eu acho que a instituição ela ainda tem muito que evoluir nessa visão da análise dos direitos e garantias dos seus servidores. Porque é uma instituição extremamente legalista da porta para fora. Da porta para dentro a gente sabe o que acontece. E até isso começar a acontecer, a gente tem que buscar os direitos do prazo. O praça tem que seguir brigando, tem que seguir tentando na justiça, ele tem que seguir levando para o judiciário essas ilegalidades para nós poder expor e ter dado. E para isso ele tem que seguir acompanhando o nosso podcast, que aqui ele vai estar inteirado não só do CTSP, mas direitos diversos da vida dele na caserna, de procedimento investigatório, de processo administrativo e tantas outras coisas. Perfeito. Assim, ó, como eu queria ter um quarta parte de Justiça e Disciplina na época que eu era soldado. Ia ter me ajudado um monte. Só com a quantidade de episódios que a gente já gravou e tem ali, já dá pro cara saber muita coisa, né? Mas é isso. Então, fica aquela mensagem final de que se tu gostou, compartilha, manda pros colegas, manda nos grupos do CTSP, compartilha isso com o pessoal do batalhão e nos segue, marca o sininho lá do YouTube para poder receber notificação dos novos episódios e também vai atrás de nós no Spotify e nos segue lá e dá um feedback, nos procura nas redes sociais, escreve nos comentários de cada episódio o que tu está achando, que a gente vai tentar alcançar aí todas as perguntas e trazer respostas para vocês. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau.